Fala de ex-piloto expõe crise interna na Ferrari em relação a Hamilton. Essa foi a bomba que caiu no paddock nas últimas semanas e deixou o mundo da Fórmula 1 em choque. Como pode o heptacampeão, um dos maiores nomes da história do esporte, ser rejeitado logo na chegada à equipe mais tradicional da categoria? E como se isso não fosse o bastante, a temporada de 2025 vem sendo um verdadeiro pesadelo para Hamilton em Maranello. Em 14 corridas até agora, ele ainda não subiu ao pódio. A torcida italiana cobra, a mídia não perdoa e o clima dentro da escuderia parece cada vez mais pesado. Mas no meio dessa tempestade surge um detalhe que muda a narrativa. Hamilton pode até estar vivendo um dos anos mais difíceis da carreira, mas já está de olho no futuro. O britânico revelou que está trabalhando no carro de 2026 e que quer colocar o seu próprio DNA no projeto da Ferrari para a nova era da Fórmula 1. Hoje, no Paddock Explosivo, você vai entender os bastidores dessa história. A rejeição interna, a crise que vive o heptacampeão em sua primeira temporada de vermelho e, ao mesmo tempo, a esperança que ele deposita no futuro. Então já deixa o like, se inscreve e vem comigo, porque a verdade sobre Hamilton na Ferrari vai te surpreender. Quando a Ferrari anunciou a contratação de Lewis Hamilton, o mundo da Fórmula 1 vibrou. Era a união entre o piloto mais vitorioso da era moderna e a equipe mais icônica da história. Mas nos bastidores, a história foi bem diferente. Segundo revelou o ex-piloto Arturo Merzario, 90% dos funcionários da escuderia não queriam a chegada de Hamilton. Essa afirmação por si só já é explosiva. Mas o que poderia motivar tamanha rejeição? Primeiro, há o aspecto cultural. A Ferrari é uma equipe tradicionalista, onde a hierarquia e a identidade italiana sempre pesaram muito. Receber um superstar global como Hamilton, acostumado a trabalhar com estruturas altamente modernas como a da Mercedes, pode ter soado como uma ameaça à forma de trabalho da equipe em Maranello. Segundo, o fator financeiro. Hamilton chegou com um contrato milionário, possivelmente um dos maiores da história da Ferrari. Para muitos dentro da equipe, esse investimento gigantesco poderia ser visto como um risco, principalmente considerando que a Ferrari ainda busca consistência técnica. Em outras palavras, dinheiro demais em um piloto e talvez de menos no desenvolvimento do carro. E há ainda o lado esportivo e psicológico. Parte do staff pode ter entendido que trazer Hamilton, mesmo com toda a sua experiência, significaria criar pressão imediata para resultados. Pressão que, se não viesse acompanhada de vitórias, poderia transformar rapidamente a relação em um fardo. E terceiro, ainda temos que lembrar que Sainz estava apresentando resultados sólidos junto à escuderia nas temporadas de 22, 23 e 24, e que a demissão dele veio como um choque, onde até o próprio piloto afirmou que não sabia da sua demissão até a última hora, e que foi um choque tanto para ele, quanto para a equipe que já estava em bons termos com ele. Essa quebra repentina pode ter ocasionado em uma tensão grande, entre a equipe que estava apoiando Sainz e que viu o piloto dele ser demitido sem aviso, e Hamilton já de cara. O resultado é claro. Hamilton entrou na Ferrari sabendo que não era bem-vindo pela maioria. Isso cria um clima interno de tensão que vai além da performance em pista. É como se cada corrida fosse também uma batalha política dentro da própria equipe. Esse dado de 90% contra não é apenas uma estatística chocante. É um alerta de que desde o primeiro dia, o casamento entre Hamilton e Ferrari nasceu cercado de dúvidas e divisões internas. Se a rejeição interna já deixou a chegada de Hamilton complicada, os resultados em 2025 só pioraram o cenário. Até aqui foram 14 corridas e nenhum pódio conquistado pelo heptacampeão. Um desempenho muito aquém do que se esperava de uma contratação desse peso. A imprensa italiana, que nunca poupou críticas à Ferrari, encontrou em Hamilton um novo alvo. Manchetes duras, comparações com pilotos do passado que não conseguiram se adaptar e até questionamentos se o investimento não foi um erro estratégico. Para a torcida, que sonhava com vitórias imediatas, a frustração é evidente. Hamilton, por sua vez, parece lutar não apenas contra os rivais na pista, mas também contra um ambiente hostil dentro da própria equipe. Diferente da Mercedes, onde tinha estabilidade, confiança e até liberdade de moldar o time à sua volta, na Ferrari ele encontrou uma estrutura mais engessada, marcada por política interna e resistência cultural. Esse contraste é brutal. Estamos falando de um piloto acostumado a lutar por títulos todo ano, agora vivendo corridas no meio do pelotão e tentando extrair o máximo de um carro que simplesmente não entrega. É uma queda de rendimento que lembra outros grandes campeões no fim de carreira, mas no caso de Hamilton, a sensação é de que ainda há combustível no tanque, e o problema está muito mais na equipe do que nele. O resultado disso tudo é uma crise dupla, esportiva, com o carro incapaz de acompanhar os líderes, e institucional, com um ambiente interno que nunca abraçou totalmente a presença de Hamilton. A promessa de um conto de fadas vermelho virou, em menos de uma temporada, um cenário de decepção e cobrança, e é justamente por isso que Hamilton já começa a olhar além. Para o futuro,
para 2026, onde acredita que poderá finalmente colocar sua marca no DNA da Ferrari. Apesar de viver uma temporada para esquecer em 2025, Hamilton não se deixa abalar totalmente. Em entrevistas recentes, ele deixou claro que já está trabalhando diretamente no projeto da Ferrari para 2026 e usou uma frase simbólica: "Quero colocar o meu DNA nesse carro." Isso não é apenas uma declaração de marketing. Com a chegada do novo regulamento técnico em 2026, que vai revolucionar tanto o chassi quanto as unidades de potência, as equipes terão que praticamente recomeçar do zero. E é justamente nessa virada de página que Hamilton vê a oportunidade de mudar a história de sua passagem pela Ferrari. Ao contrário de 2025, onde entrou em um projeto que não foi desenhado para ele, em 2026 Lewis terá voz ativa desde o início no desenvolvimento do carro. Isso significa influenciar decisões de setup, estilo de condução, eficiência aerodinâmica e até ergonomia. Em outras palavras, a Ferrari pode finalmente entregar um carro feito sob medida para seu estilo de pilotagem agressivo e preciso. Além disso, Hamilton sabe que sua experiência é um trunfo. Nenhum outro piloto no grid atual tem a mesma bagagem. Em lidar com mudanças regulatórias profundas, como ele fez em 2014, quando aproveitou a virada dos motores híbridos para conquistar a hegemonia com a Mercedes. Para Maranello, ter esse know-how dentro de casa pode ser decisivo. Esse otimismo contrasta fortemente com a crise de 2025. Enquanto a temporada atual expõe as fragilidades da Ferrari, Hamilton prefere olhar adiante. Ele sabe que a paciência da torcida é curta e que os críticos não vão poupar ataques. Mas se conseguir ser competitivo em 2026, toda essa turbulência inicial pode ser esquecida, e sua passagem de vermelho pode, enfim, ser lembrada como o capítulo de redenção da escuderia. Chegamos ao ponto decisivo. Afinal, Lewis Hamilton foi um erro para a Ferrari. Ou é a Ferrari que não soube recebê-lo? De um lado temos os números frios, uma temporada inteira sem pódios, resultados decepcionantes e uma rejeição interna revelada por declarações de ex-pilotos ligados à escuderia. A imagem que fica é a de um casamento turbulento, que começou cercado de desconfiança e rapidamente mergulhou em crise. Do outro lado, temos o próprio Hamilton, que insiste em olhar para o futuro. Ele fala em colocar seu DNA no carro de 2026, confia na virada com o novo regulamento e acredita que ainda pode escrever história de vermelho. É a mesma mentalidade que já o levou a renascer em outros momentos da carreira, transformando derrotas em combustível para vitórias. A verdade é que estamos diante de um dilema que só o tempo vai responder. Hamilton tem pedigree de campeão, mas a Ferrari é uma equipe complexa, com uma cultura própria e um histórico de prometer mais do que entrega. Se em 2026 o time acertar a mão, esse início turbulento será esquecido, e Hamilton pode virar símbolo de uma nova era vitoriosa, batendo um novo recorde, o de 8 títulos mundiais e superando até mesmo Michael Schumacher, um fato histórico muito difícil de ser superado tão cedo. Mas se os resultados não vierem, sua passagem ficará marcada como um dos maiores erros de estratégia da história moderna da escuderia. Como tantos outros erros que Ferrari já cometeu no passado desse mesmo tipo. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem está errado nessa história? Hamilton por ter escolhido a Ferrari ou a Ferrari por não saber aproveitar um dos maiores pilotos de todos os tempos? Comenta aqui embaixo porque eu vou trazer as melhores opiniões no próximo vídeo. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para continuar acompanhando as notícias mais explosivas da Fórmula 1, aqui no Paddock Explosivo.